Vamos comparar hoje a espada chinesa, a Jian, com espadas medievais e de outros períodos também. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje, como dito, vamos direto ao assunto, a gente vai fazer uma comparação dessa espada aqui, tá? Mas ainda não naquele sentido de comparar qual seria melhor para uma luta, qual que corta mais, nem nada. Não é nesse sentido, tá? É porque assim, de vez em quando eu entro aí nos vídeos aí do YouTube, falando de espadas, ou quando tem alguma discussão assim acerca do assunto, e eu vejo muita gente, já vi muitas vezes, as pessoas comparando a Jian com rapieiras, e não só nas discussões da internet, né? E também era algo que a gente ouvia nos dojos, era algo que às vezes a gente ouvia alguns praticantes falando, ou professores. De vez em quando a gente vê algum mestre, algum vídeo assim no YouTube também, o pessoal comparando com a rapieira, aquela espada de esgrima, entendeu? Então acaba sendo bem comum a gente ouvir nessa comparação, mas elas não têm realmente muita coisa a ver com a outra. Ou será que tem? Então esse vídeo é para isso, tá? Vou falar mais algumas coisas aqui a respeito da Jian e a gente vai fazer algumas comparações. E por que algumas pessoas falam isso? Bem, eu acho que é por causa que eles imaginam que de modo geral a Jian é uma espada bem fina, e outro por causa do uso. Porque assim, a Jian, que o pessoal está acostumado a ter acesso, né, o pessoal de artes marciais, de Kung Fu e tudo, não é uma dessa aqui, né, feita para simular realmente, né, ser uma réplica da espada real com peso, com corte, com laço, né, bom e tudo nas medidas e tal. Geralmente o que eles têm acesso é isso, tá? São as espadas de treino. E ela é realmente leve, fina, né? Costuma ser mais fina, então é uma lâmina relativamente fina. E outra, no Kung Fu a gente acaba vendo bastante estocada, né? Movimentos de estocada, então seja aquela que você realmente faz uma espécie de lunge, o que aí lembra assim um pouco a questão da esgrima, né? Só que na esgrima geralmente, né, mesmo em rima, você faz, né, esticar o braço, seu braço está esticado, você estica, e aí você joga o corpo e as pernas, né, enquanto no Kung Fu você tende a fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes até ir com a perna primeiro, né, e aí fazer o lunge. Então tem essa diferença. Então talvez por isso, por usar alguma questão de ponto, é claro que tem alguns estilos, alguns movimentos que fazem uma coisa bem, né, de trazer a mão, o que é totalmente ineficiente, é telegrafado, né, não faz o menor sentido. Mas assim, essa aqui, né, era a minha espada de treino da época, né, da época que eu treinava. Vocês veem que tem uma grande diferença, tá? É claro que a Jian, ela tem também uma variação grande. A maioria das espadas Jian que a gente pode ter acesso, históricas mesmo, né, que sobreviveram ao tempo, a maioria é do século XIX, início do século XX, né? E muitas dessas aqui replicam exatamente isso, tá? E essas do século XIX, elas em geral, né, muitas vezes eram feitas em massa, eram produções já de fábrica, então muitas vezes elas não são realmente de muito boa qualidade, tá? Ou de aço de muito boa qualidade, nem nada. Mas você tem uma certa variação da Jian ao longo do tempo, tá? Você tem sim essas lâminas aqui um pouco mais de corte, como essa, um pouco mais largas, e você tem algumas também realmente um pouco mais finas, né? O que faz algumas pessoas talvez quererem comparar com a rapieira, mas elas são coisas totalmente diferentes, tá? Independente de quando a lâmina é mais fina, né? Porque, por exemplo, primeiro que as rapieiras, a lâmina costuma ser bem mais fina, mesmo quando as lâminas da Jian são finas. Outro detalhe muito importante é o ponto de balanço. Além disso, as rapieiras, apesar de muitas vezes serem vistas como armas extremamente leves, né, comparadas com as, por exemplo, pessoas imaginam que sejam comparadas com espadas de esgrima, elas não são, tá? Elas são espadas
relativamente pesadas. As rapieiras costumam pesar 1 kg, 1,1 kg, 1,2 kg, tá? Até alguns que chegam até nos extremos de 1,5 kg, né? Mas você tem também rapieiras de 900 gramas, então depende. Mas a forma de uso, né, ou as formas de uso, porque você tem várias escolas diferentes, né? Você tem espanhola, italiana, inglesa, etc. As formas de usar são completamente diferentes do que a Diene, apesar de você, né, por exemplo, na rapieira sempre você enfatiza muito a estocada, mas a forma de usar também com a Diene é totalmente diferente. Então acho que essa comparação não faz sentido, porque a Diene, ela é geralmente, apesar de ser bastante usada em certos períodos com estocada, como a gente vê em alguns estilos, ela é uma lâmina mais de corte e perfuração, tá? E isso a gente vê pela sua geometria de lâmina, tá? E também pelo seu ponto de balanço, que é sempre mais para frente, pelo menos nos exemplos históricos. Então nessa aqui, que é uma réplica legal, né, você tem aqui o ponto de balanço, tá? Nessa distância aqui, deve ter o que, uns 12, 13 centímetros mais ou menos, né, de distância. Então a rotação dela é completamente diferente de uma rapieira, tá? E ela joga consequentemente o peso mais para cima, então ela também vai ser boa de corte, e elas são boas de corte. Opa! Só que como muita gente tem acesso a esse tipo de coisa aqui, né, que geralmente tem um ponto de balanço mais perto, né, eles acham que ela era assim, com esse controle de ponta, né, com o ponto de balanço bem mais próximo da guarda. Só que isso aqui começou como material de treino e hoje ele é um material de exibição, ele já não simula muito mais uma espada da época, tá? Primeiro que você tem essa questão da lâmina, né, extremamente fina nessa parte para fazer, né, o movimento, o barulho, que é uma coisa de espetáculo, né, da dança ali do Kung Fu. Ela também é muito mais leve, então possibilita você ser muito rápido com essa espada, enquanto que a espada de verdade, ela tem um peso de espada de verdade. E por mais que você consiga usar ela com a mão e fazer os movimentos, ela é bem mais pesada, tá? E isso vai mexer ali na questão sua de como que você vai usar ela na prática, né, na sua velocidade. Então o uso disso não tem, na verdade, muita coisa a ver com o uso disso aqui, tá? Por exemplo, isso aqui, ela pesa, se eu não me engano, agora acho que coisa de 400 gramas. Enquanto que essa aqui, a espada de verdade, pesa 1,1 kg. Então, bem diferente, tá? E é claro, as Dienes têm também variação. Você vai ter Diene que pesa 800 gramas, até um pouquinho menos. E também vai ter Diene que pesa 1,2 kg, por exemplo, tá? E as lâminas da Diene, né, geralmente tem esse tamanho para mais curto, né, 80 centímetros. Então, ainda lembrando da rapieira, são coisas totalmente diferentes. E aí muita gente gosta de associar a espada chinesa, porque às vezes muitas pessoas estão acostumadas com espadas japonesas, né, que geralmente é katana, que é o que todo mundo pensa. Então é quase sempre, né, você está falando de uma espada um pouco curva de um gume só, né, as variações das espadas japonesas, né, durante a parte da época dos samurais, né, tendem a ser sempre assim. Então esse ficou o imaginário, eu acho, das pessoas, né, quando se pensa em espadas orientais. E aí quando vê que uma espada chinesa é uma espada de 2 gumes reta, as pessoas tendem a fazer essa associação muitas vezes com espadas europeias, né, ou espadas da Idade Média, etc. Mas ela, do modo geral, o perfil dela não parece, né? Apesar dela ser de 2 gumes e ter essa linha central, né? E é claro, ela tem uma guarda, ela tem um pomo, né? Então tem um formato um pouco mais de espada ocidental, vamos por assim, tá? Mas o formato de lâmina dela e tudo, de ponta, é muito diferente das espadas medievais, principalmente, tá? Porque ela se afina pouco, tá? As linhas da Diene, na sua maioria, são sempre bem paralelas, né? E se afina um pouco aqui na ponta. E a ponta também não é lá muito pontuda, tá? Então, se a gente for pensar em algum paralelo de espada medieval ou europeia com esse tipo de espada, acho que o mais próximo
inicialmente seriam, por exemplo, as espadas, né? As espadas do final do Império Romano e do início da Idade Média, né? Onde elas costumavam ter, sim, essa linha central e ter lâminas um pouco mais paralelas. E sim, você acha, né, com essas pontas um pouco mais arredondadas e as lâminas geralmente são assim até bem paralelas, né? Então sim, aí nesse período a gente tem uma certa similaridade, né? E um pouco posterior a gente tem ali as empunhaduras das espadas vikings, que são bem curtinhas, muitas vezes tem justamente essa largura, um pouco menos, né? E um pomo. Então aí dá para comparar, né? Apesar que, por exemplo, quase sempre, ou praticamente sempre, a Diane costuma ter cabo um pouco maior, né? Enquanto que espadas medievais, principalmente as primeiras, têm os cabos bem curtinhos, né? Que realmente travam sua mão vindo lá já desde a Gladius e tudo mais. Enquanto que a Diane, mesmo sendo espada para uma mão, muitas vezes costuma ter o cabo bem longo, né? E isso a gente imagina, né? Ou se cogita, que é justamente por causa do equilíbrio, né? Para você ter, é uma das formas de você conseguir se balancear, né? Porque já que o ponto de balanço está muito longo, né? Está muito na frente, você aumenta esse cabo para você ter mais material aqui para trás, né? E ter um contrapeso, né? Vamos por assim, aí você consegue realmente balancear bem. Agora, tem uma coisa que realmente ela, para mim, parece as espadas mais medievais, que é justamente essa questão do ponto de equilíbrio, tá? Do peso e de como ela se move, tá? Como que você sente, tá? Ela se movendo, como que ela se mexe no espaço. Isso, para mim, ela lembra mais uma espada medieval do que, por exemplo, uma rapieira. Tá? Eu acho que a comparação com rapieira não tem cabimento nenhum, não faz nenhum sentido. Mas quando você pega uma espada medieval na mão, apesar do perfil de lâmina ser diferente, por exemplo, essa que começa bem larga e vira uma ponta bem fina, o ponto de balanço e a forma como ela se move, como ela responde, né, parece muito mais, né, são muito mais semelhantes nesse sentido. Então, apesar da espada Diane ser uma espada bem tardia, né, esse tipo de modelo, ser principalmente baseado nos modelos do século XIX, né, a forma do balanço dela, do peso, né, como ela se move, a distribuição de massa, para mim, do modo geral, lembra muito mais as espadas de uma mão medievais. E não só isso, eu acho que talvez uma comparação até melhor sejam as side swords. Então tá aqui uma side sword, tem vídeo aqui no canal, tá? Se você não sabe o que é uma side sword, explicando basicamente tudo, né? Um básico, uma visão geral da side sword, mas é basicamente a espada, né, que vem logo em seguida ali, é a herdeira da espada de uma mão medieval, tá? Quando ela começa a desenvolver mais guardas, mas ainda retém muitas das características de lâmina das espadas medievais. Só que várias side swords têm lâminas, por exemplo, do tipo 19, da tipologia Oakeshott e tal, que são lâminas realmente um pouco mais paralelas e um pouco mais finas. Então eu acho que elas são um análogo muito bom para as Diane, tá? Eu acho que elas se parecem, apesar dessa aqui ser um pouco mais fina do que a Diane, elas são muito parecidas, tá? Em tamanho, né? Claro que um pouco mais fina, né? A side sword tem um controle legal, mas ela ainda é voltado para corte, tá? Essa aqui é um pouco mais leve do que essa aqui, mas você teria essas diferenças, tá? Tem Dianes que vão ser um pouco mais leves, tem side swords que vão ser um pouco mais pesadas, né? Então, do modo geral, eu acho que não dá muito para a gente dizer que a Diane seria a rapieira dos chineses, mas sim que seria a side sword dos chineses, tá? Ela se parece muito mais em termos de balanço, de uso e de movimentação com a side sword. Opa. E que é claro, a side sword também tem bastante uso de ponta, né? Tem lunges, né? Tem movimentos desse tipo que também são, né, visíveis na movimentação e no uso de Diane, né? Então eu acho que faz sentido mais comparar essas duas. Eu acho que elas têm boas semelhanças. E isso é claro, né? A gente está falando de Dianes
de algum tempo para cá, tá? Não estou mencionando, por exemplo, a Diane da dinastia Han, que também tem uma variedade muito grande. Né? O pessoal acha que a Diane sempre foi assim, ficou assim a vida inteira. Não, as Dianes têm uma variedade bem legal, tá? E eu já falei um pouco disso aqui no vídeo das Dianes e a gente vai também falar mais aí ao longo do tempo, tá? Mas é isso aí. Eu quero saber o que você acha. Você acha que a Diane é mais comparável com a Side Sword ou com a espada medieval? Ou você acha que é com a rapieira mesmo? Por quê? Diga aí nos comentários, né? Defenda. E eu quero saber o que vocês pensam disso, se vocês gostam de Side Swords, de Diane, se querem ver mais sobre isso aqui no canal, se vale a pena fazer uma comparação, né? Aquelas comparações igual eu já fiz, uma arma versus a outra e tal, para saber se uma batalha qual venceria. Eu acho que nesse caso é muito equilibrado, porque é muito parecido, né? Os tipos de lâmina, o tamanho e tudo. É claro que a Side Sword tem uma clara vantagem de proteção da mão, né? Mas é algo para a gente pensar, tá? Então deixa aí os seus comentários, aquela coisa de sempre também. Se você gostou, se aprendeu alguma coisa, se foi entretenimento de alguma forma, curte, comenta, compartilha, espalha, se inscreve aí, deixa o sininho, essa coisa toda que você já sabe. Tem que ficar falando isso aqui toda vez, né? Mas isso aí, deixe seu comentário, a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal e falou!